Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós damos início a uma série de lives. Vamos falar sobre comunicação e como essa ferramenta é importante para qualquer área da nossa vida. A comunicação é indispensável para a sobrevivência do ser humano. É isso mesmo. Sem a comunicação, a gente não vai a lugar nenhum. Nós precisamos da comunicação para tudo. E quando adultos já a gente se dá conta disso nas situações mais desafiadoras, no trabalho, por exemplo, nas relações interpessoais. Então hoje nós damos início a essa série de lives que nós chamamos de Jornada da Transformação. Por que Jornada da Transformação? Porque a comunicação, ela realmente transforma. Ela transforma pessoas, transforma situações, transforma ambientes, transforma relacionamentos e transforma sempre para muito melhor quando a gente começa a dar conta de algumas habilidades, que na verdade nós já temos essas habilidades em nós, a gente só precisa aprender a lidar com elas e saber então como nós podemos utilizar em cada momento, em cada situação da nossa vida. E a gente dá início a essa jornada hoje, a nossa jornada da transformação, com um convidado muito especial, o jornalista José Nascimento, que já está por aqui, o Nascimento já está chegando, e é um cara extraordinário, uma pessoa muito especial. O Nascimento é jornalista, consultor de comunicação, é mentor, professor de pós-graduação, escritor também. O Nascimento acabou de lançar recentemente aí um livro em plena pandemia. O livro se chama Mundo 6.0 e traz aí algumas inspirações, não apenas para quem está no mundo do empreendedorismo, mas para quem tem interesse em se aperfeiçoar, em se conhecer, em aprimorar as suas habilidades. Então, eu vou convidar o Nascimento para participar dessa live com a gente aqui. Olha só, já está chegando. Seja bem-vindo, você que chegou agora, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Por comunicação, Nascimento, chegando, jornalista José Nascimento, esse amigo que eu tenho desde os tempos de faculdade. Seja bem-vindo, Nascimento. Vamos falar um pouquinho sobre a comunicação na nossa vida pessoal, na vida profissional, a comunicação no mundo empreendedor. E o Nascimento já está entrando aqui. Eu convidei o Nascimento porque ele tem feito parte aí dessa momentos em que eu passei a trazer aqui para você. Seja bem-vindo, Nascimento. Eu estava falando aqui para o pessoal que você vem acompanhando desde os primeiros momentos essa minha transição profissional, quando eu deixei a televisão para estar mais pertinho das pessoas aqui para falar sobre a comunicação, essa ferramenta tão importante que faz parte da nossa vida desde o primeiro instante de vida. E você é um convidado de honra hoje. Seja muito bem-vindo, Nascimento. Legal, Ju. Olha, é uma honra toda minha estar aqui com você. É bem isso que você falou, né? A gente caminha junto há bastante tempo, né? Desde a época da faculdade, depois trabalhamos juntos em grandes empresas. Você sempre fazendo um trabalho espetacular como repórter, como jornalista de programas da Rede Globo, estaduais, nacionais. Produzimos muita coisa para o Globo Rural, para Ana Maria, para a Globo News, para o Jornal Hoje, né? E agora, recentemente, fico muito feliz aí de você estar atuando numa transição de carreira muito positiva, né? E nessa transição você continuar atuando no jornalismo como convidada da CNN, mas acima de tudo, levando a efeito essa sua grande paixão aí pela comunicação. Aliás, a paixão de todos nós, né? E eu estava ouvindo a sua abertura e fiz aqui algumas anotações, né? Definitivamente a comunicação é tudo, né? Eu escrevi ali, é vida, e a gente aprendeu que comunicar é fazer saber, informar,
tornar comum. E como o nome da sua live, desse seu projeto traz, né, de uma forma muito assertiva, comunicação é transformação. E eu estou à sua disposição para a gente bater esse papo, essa conversa sobre esse tema tão apaixonante, né? Nascimento, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pela energia positiva que você sempre traz, né, para todos os encontros. Mas eu já começo hoje lançando aqui uma pergunta para você, porque eu conheço um pouquinho da sua Uhum, história de vida, sua história pessoal, mas eu trago uma pergunta para você que é a seguinte: a comunicação, ela sempre foi importante na sua vida, ou melhor, você sempre deu importância, valor, relevância para a comunicação na sua vida desde pequeno? Como é que a comunicação foi tomando uhum. espaço aí na sua vida? Uhum. Um grande comunicador sempre faz perguntas assertivas, né? E as perguntas assertivas acertam ou no calo ou no coração. Essa me acertou no coração, porque o meu grande mentor de comunicação foi meu pai, seu Nelson Nascimento. Seu Nelson, um cidadão com o segundo ano primário, mas era um exímio comunicador. Ele tinha a capacidade de... Ele era um encantador de plateias. Eu diria o seguinte, que se ele tivesse oportunidade, ele seria o âncora do Jornal Nacional ou da CNN. Porque Uau! aonde o seu Nelson passava, ele retinha as pessoas para ouvi-lo, né? Ele era um grande contador de história. E um grande comunicador é um contador de histórias, né? Das mais diversas, desde um cientista comunicador, um Steve Jobs, vendedor de ideias, um vendedor, né, um negociador, é um contador de histórias. E eu lembro assim que a minha mãe sempre falava, seu pai para num lugar e fica conversando com as pessoas. E não é que ele ficava conversando com as pessoas retinham ele para ouvir o que ele tinha, o que ele tinha para falar, né? Então, desde muito cedo, eu não sei se eu sou um grande ou um bom comunicador, um orador, mas desde muito cedo eu aprendi comunicação e entendi que a boa comunicação faz parte das nossas vidas. E ao longo da minha jornada, da minha trajetória profissional, a capacidade de comunicar, de liderar, né, que comunicação está muito perto de liderança. Daqui a pouco eu vou trazer um dado muito interessante para quem está nos acompanhando. Aliás, comunicação é fazer roda, né? Então a gente quer que as pessoas que estejam conosco, que a Alana, que eu estou vendo o nome dela aqui agora, que a Cris, que o Cláudio, que as pessoas comuniquem e conversem conosco aqui, como se nesses tempos aí de pandemia a gente estivesse numa roda, né? Então, desde muito cedo a comunicação esteve conectada com a minha história, em todas as áreas da minha vida, né? Desde a época que eu fui boia fria ao momento que eu fui diretor de empresas, a comunicação sempre foi importante e sempre foi muito decisiva, Ju. Nascimento, você falou, né, que você foi boia fria. Eu vou pedir licença para entrar um pouquinho nessa sua caminhada, um pouquinho dessa Boa. sua história, porque eu Uhum. já conheci você estudante de jornalismo, já trabalhando num jornal, mas depois você foi para a TV, você tem uma paixão pelo rádio, que eu sei, você foi diretor, executivo de grandes empresas, e hoje você é mentor de carreiras e mentor de comunicação também, porque quem orienta, quem encaminha, certamente usa uma ferramenta importante da sua caixinha, que é a comunicação, né? Com toda certeza, né? Essa caixinha é muito importante. E uma das coisas que me chama muita atenção, né? Eu falei sobre 3 situações da comunicação. Tá? A gente não quer ser professoral e o melhor jeito de falar de comunicação é com o melhor adjetivo a respeito da comunicação, que chama-se simplicidade. Né? Então, a gente falou que é fazer comum, informar, tornar comum, compartilhar com as pessoas. Agora, tem uma característica muito especial de quem comunica bem, que chama-se simplicidade. E simplicidade não é falta de conteúdo, é conteúdo bom, mas inteligível, né? É um pouco do que a gente quer fazer aqui agora, com quem está nos acompanhando, daquilo que você quer fazer aí na sua jornada, né? O que essa jornada quer fazer? Quer transformar através da comunicação. Quer que as pessoas falem bem,
tenham sim, né, uma boa oratória. Olha quem está com a gente, uma comunicadora excepcional, exímia. Hoje ainda falei a respeito dela, que falei que é um dos melhores textos da televisão paranaense, né, que é a Solange Riozin, né? E ela tem essa característica, ela é uma contadora de histórias por excelência. Você também, né? E a gente tem uma série de outros jornalistas que conseguem isso, que conseguem cativar, que conseguem parar a gente para fazer com que a gente escute uma história. E como é que a gente para? Tendo conteúdo, tendo informação, tendo conhecimento, trazendo empatia para quem está do outro lado nos acompanhando, né? E uma das coisas extremamente importantes da comunicação, na boa comunicação, né? Então você diz assim, onde que eu comunico? Na escola, como aluno, como professor, na sua empresa, aonde você lidera, você comunica quando você defende uma causa, né, quando você é um advogado, ou quando você é um vendedor, né, quando você defende uma ideia na sua empresa. E como fazer isso da melhor forma possível, né? A Cris fala assim, ó, sou professora, e isso faz todo sentido. Obrigado, Cris. Né? Então, assim, quando ela consegue conversar com os alunos, por que a educação mudou muito nos últimos tempos? Esses dias eu falava com a minha esposa, né? Mas a gente aprendia matemática de um jeito que os nossos filhos aprenderam diferente. Por que a gente estudou algumas coisas, eu mesmo, eu estou falando por mim, eu estudei alguns temas, mas não aprendi sobre alguns temas. E hoje, como educador, né, eu dou aula em pós-graduações também, eu fico feliz, sabe quando? Quando eu derrubo o PowerPoint. Tá? Quando todo aquele roteiro, aquela aula que eu tinha, eu deixo para fora. E ouço as pessoas naquilo que elas têm para me perguntar. E a gente faz junto o que eu chamo de construção do conhecimento, né? PBL, Problem Based Learning, aprendizado baseado em problema. E a comunicação vai ser sempre, sim, uma grande companheira, né? Nascimento, porque você falava de sala de aula, né? A Cris é minha irmã e é professora universitária há muitos anos, apaixonada pela profissão, mas tem algo que o professor precisa entender muito cedo. Nós, como jornalistas de TV, nós tivemos que aprender nos primeiros passos na televisão, e aquele palestrante, você dá palestras, eu dou palestras, a gente sabe como é que é. Quando você vê uma plateia enorme, imagine, a TV sabe que a sua plateia é enorme, mas você não vê. Numa palestra, você vê aquela plateia enorme. Na sala de aula é um ambiente um pouquinho mais acolhedor. Mas o grande desafio do comunicador que está ali passando a sua mensagem é justamente conseguir falar com todos os públicos que estão presentes naquele público. Não é? Então, desde as pessoas de uma linguagem ou de um conhecimento mais simples, mais humilde, até aquelas pessoas que têm uma informação mais requintada, mais aprimorada, mas eu preciso transitar em todos os públicos. E qual é a comunicação que eu utilizo para isso? Sem dúvida, a comunicação feita de simplicidade. Você falou, né, na nossa conversa anterior, né, sobre a questão da simplicidade. E se você for olhar os grandes comunicadores, vamos lá, vamos citar exemplos. Veja o exemplo da Bíblia, Jesus Cristo. Era um cara que falava de forma muito simples, através de histórias e de parábolas. Ele não era um catedrático, ele não era um super teórico. Ele contava histórias e depois as pessoas diziam o seguinte, que história bonita, fala mais ou explica. Né? Se você for ver hoje os comunicadores televisivos, e aí não vou entrar no mérito dos gostos, né? Mas se você for pensar, não dos apresentadores de telejornais, né? Que eles têm um roteiro, têm um script, mas aqueles apresentadores de rádio, de televisão, que fazem sucesso, pensa nesse cidadão chamado Silvio Santos, goste ou não goste, um encantador de pessoas. Goste ou não goste do Faustão, é um cara que comunica para as massas. Uma Ana Maria Braga. Você produziu muitas matérias, né, para Ana Maria Braga, eu lembro que a gente fez e tal. E a gente, quando produzia para Ana Maria, a gente sabia que ela queria o quê? Conversa, dialogar, simplicidade. O Silvio Santos, até há pouco tempo, tinha um cara que era o Lombardi, que levantava a bola
para ele vir comunicando, né? Os grandes humoristas, né? Então você vai ver que tem essa comunicação em cima da simplicidade. Mas um alerta, né? Se você é executivo, se você é empreendedor, se você é educador, não vale gué, gué, gué. Né? Não vale encheção de linguiça, não vale enrolação. Né? Precisa ter uma entrega de conteúdo, de informação. Por exemplo, o que nós queremos hoje aqui? Que as pessoas que estão conosco nesse primeiro dia de jornada saiam daqui participando da conversa, né? Interagindo conosco e dizendo o seguinte, olha, nesse bate-papo, o que eu tirei de super interessante? Né? Um professor, né, como a Cris, é a mesma coisa. E aí, Nascimento, eu volto um pouquinho para a pergunta anterior, que eu falei, você sempre foi interessado, a comunicação, a preocupação com a comunicação sempre esteve presente na sua vida? Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes nós nos damos conta da importância da comunicação na vida adulta, quando já estamos dentro de uma grande empresa, muita gente almejando ali, desejando um cargo de liderança, uma direção de empresa ou de departamento, e aí a pessoa se depara com uma barreira. Eu não consigo chegar perto das pessoas. Chegar perto em que sentido? Boa. Né? Estar próximo, estar junto, compreender o que as pessoas fazem. Eu tremo quando tenho que falar alguma coisa. Isso. E será que a gente tem alguém aqui com esse dilema? Será que o pessoal poderia responder para a gente, né? Se vocês se comunicam bem, de 0 a 10, como é a sua comunicação e qual é o seu maior dilema na comunicação? E aí muita gente pergunta, e eu lanço para você essa pergunta, por onde começar? Eu preciso melhorar a minha comunicação, mas como eu começo? Porque muita gente vai atrás de técnicas. As técnicas ajudam, eu digo, ajudam em muitas situações, numa sala de aula, para você dar uma palestra, mas a comunicação, aquela do dia a dia, né, cara a cara, do inesperado, por onde eu começo? O que é que você diria, né, para quem faz essa pergunta, Nascimento? Sensacional, tá? Eu vou trazer para quem está nos acompanhando, Ju, e para quem vai acompanhar toda essa jornada de conhecimento, de informação que você vai trazer, né? Eu já diria o seguinte, fique atento, porque vem muita história boa, muita informação boa, muito aprendizado de primeira, né? E eu vou trazer 5 dicas para quem está nos acompanhando, e que com toda certeza elas estão também, além de estarem aí na sua jornada, estão no seu projeto de mentoria. E eu anotei essas 5 dicas para se comunicar bem. A primeira delas é conhecer bem o assunto sobre o qual você vai discorrer. Você já foi num lugar e você para e diz assim, meu Deus, essa pessoa que está dando uma palestra, dando uma aula, ou que foi falar, ela começou e gastou 3 minutos do tempo dela se desculpando que ela não estava preparada, que ela não era a pessoa mais indicada para falar. Então, quando for convidado para falar sobre um assunto, a primeira questão, estude o assunto. Faz o seguinte, e eu vou dar um spoiler aqui, tá? Faz como eu faço. Viu? Aqui não tem nada de complexo, nada de escrito. Mas eu fui convidado para fazer um bate-papo contigo e eu conheço o assunto. Só que a nossa mente trai a gente. Eu criei um mini roteirozinho para a nossa conversa. Né? Para quê? Para que eu não seja traído pela minha mente. Né? Então, estude o assunto e faça, se for o caso, um mini roteiro. A segunda questão, super importante, quando você for comunicar alguma coisa, estude e saiba quem é o seu público. Porque, dependendo do público com quem você for conversar, é a linguagem que você vai usar, são as informações que você vai levar, né? É o jeito de interação que você vai fazer com esse público. Recente, eu fiz 2 palestras. Uma para um grupo de homens de uma comunidade de fé, e a outra palestra eu fiz para um grupo de senhores, jovens, que estavam em fase de recuperação por conta do uso de drogas. Não adianta eu levar para esse pessoal uma linguagem teórica, levar um PowerPoint, levar um data show. Eu não vou ter esse público comigo. E sabe o que eu fiz? Eu amassei o PowerPoint, levei
5 telinhas escritas à mão e depois eu levei 30 telas para que eles interagissem comigo. Então a gente precisa conhecer o público com quem nós vamos interagir, né? Para que você saiba como é que você vai conversar, como é que você... Segunda dica, conhecer Acho o que público. travou um pouquinho ali Próximas. o sinal do Nascimento. Opa, Voltou? Voltou. eu estou aqui. Travou um pouquinho, Nascimento, se você puder voltar um pouquinho. Ah, legal. Então, assim, primeira dica, conhecer o assunto. A segunda dica, conhecer o público. Terceira dica, conhecer, dominar o canal que você vai utilizar. Então, você falou, por exemplo, de uma palestra. Você, quando vai dar uma palestra num palco, você tem que dominar esse palco. O ator, quando vai encenar uma peça, ele ensaia naquele palco vários dias seguidos. Sabe para quê? Para ele dominar aquele espaço. Para ele dizer o seguinte, aqui eu domino. Então, assim, vai dar uma aula, né? Vai fazer uma palestra, vai fazer uma entrevista, tenta conhecer e dominar aquele canal que você vai interagir com as pessoas, né? Olha só, eu vou fazer uma palestra. Chega 1 hora antes. Entra no palco, estica os braços naquele palco e começa a ter um domínio daquele espaço. Começa a falar alto naquele palco para você ter noção da altura da sua voz, se você vai usar microfone ou não, né? Porque quando você chega num lugar e vê um palco com 200, 300 pessoas, você treme. E aí eu quero dizer uma coisa para quem está nos acompanhando. Não tem problema. Todo ser humano responsável, sério e honesto vai tremer sim frente a uma plateia. Só aquele que não for responsável com aquilo que ele vai falar, com aquilo que ele vai transmitir, aquele que não respeita aquele público. Por exemplo, nós estamos conversando com as pessoas. No início do bate-papo eu fiquei nervoso. Entende? Talvez esteja ainda. Né? Por quê? Porque eu estou falando com pessoas que eu não estou vendo, né? Que eu não conheço, que eu não sei a reação que elas vão ter. Aliás, quem está nos acompanhando, se está gostando, aperta aí o coraçãozinho, tá? Só para a gente ver, tirar o termômetro, né? E fala aí a cidade da onde você está falando, né? O digital tem muito isso, né? Nas aulas online, às vezes você está falando e as pessoas não estão com a câmera ligada, né? Então, primeiro, conhecer o assunto. Segundo, conhecer o público. Terceiro, conhecer e dominar os canais onde você está ministrando aquele curso, aquele treinamento, aquela fala. Quarto, treinar. Viu? Como assim treinar? Quem treina é jogador de futebol. Não! Professor também tem que treinar. Palestrante também tem que treinar. Mentor também tem que treinar. Por quê? Porque você vai para servir as pessoas. As pessoas estão esperando que você leve uma informação, leve um conteúdo. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui dar aulas e palestras, a minha esposa, a Rô, e a Mariana, que era criança, serviram de minha plateia. E eles me davam feedback, isso foi bom, isso não foi. Né? Então, chama pessoas, faça um grupinho menor para treinar a tua palestra. Né? Se for o caso, hoje a gente tem facilidade, grava, treina em frente ao espelho, né? E, acima de tudo, pode esquecer todas as dicas anteriores. Faça. Foi convidado? Não fuja. Né? Foi convidado? Ouse, né? Faça a palestra, faça o treinamento, faça a sua fala, porque só fazendo é que você aprende. Então, essas são as 5 dicas. Depois a gente repete. Nascimento só fazendo, a gente vai tropeçar, vai errar e aí vai aprender, né? A Cris fez uma observação agora aqui, ela falou, organize as ideias. Claro, se você for convidado para participar de algum evento, certamente algum conhecimento você tem. Aí, como você disse, prepare-se, organize as ideias por tópicos. Se for possível, uma colinha não faz mal a ninguém. O que é importante é que aquela mensagem seja transmitida. E quando essas noções básicas não existem, aí vem o nervosismo, esse friozinho na barriga que a gente sente. Me perguntaram hoje ainda,
né? Ju, quando Uhum. você dá uma entrevista, se você vai dar uma mentoria, vai falar ao vivo, você ainda tem o friozinho na barriga? Tem o friozinho na barriga, claro, porque é um sintoma da responsabilidade, é um sintoma de que você está presente, eu estou nesse momento, eu estou centrada, estou aqui. É E isso verdade. dá um gelinho na barriga. E é o Mas respeito, né? É o respeito para com o seu público. Eu, durante muitos anos, fui gerente, diretor de emissoras de televisão, e eu brinco que eu me divertia no final do ano, porque os repórteres, o ano todo, eles empunhavam o microfone para uma pessoa, né? E quando você está com o microfone e faz assim para a pessoa falar, é uma coisa. Tá? Agora, quando o microfone está do seu lado, sabe? Até os repórteres tremem, né? E eu sempre dizia, né, nas nossas conversas com os nossos repórteres, com vocês, dialoguem com as pessoas. E tem uma coisa que você vai lembrar e vai recordar, que é o seguinte: às vezes aquela pessoa mais catedrática, mais preparada, mais diplomada, fala pior do que uma pessoa muito simples que você pega numa enquete na rua, né? As enquetes na rua de improviso são as mais ricas. Nascimento, se deixar nós dois conversando aqui, falando sobre comunicação e sobre TV e rádio, jornalismo, a gente vai para só amanhã. Mas então, para Legal. sermos assim, um pouco mais diretos e até atender a necessidade de quem está acompanhando a gente, eu queria aproveitar um pouquinho da habilidade que você tem como executivo, você que sempre esteve, né, de olho em talentos profissionais. É, Hoje, dá-se muito valor às chamadas soft skills, e a comunicação, a habilidade de lidar com os outros, de transitar por vários Uhum. ambientes, de não ser tão resistente, são algumas das soft skills que fazem muita diferença num ambiente profissional. Nós já trabalhamos com grandes equipes e a gente sabe da importância, da diferença que essas habilidades fazem num ambiente. Mas se você fosse contratar profissionais hoje para uma empresa, quais características, que profissional você buscaria? Uau. Nossa, que pergunta difícil, né? É, eu vou falar em uma palavra. Eu procuraria um talento que tivesse humildade. E esta foi uma das características que, se você olhar, sempre estiveram nos talentos que estiveram nas nossas equipes. E quando a gente fala em humildade, não é a simplicidade. Às vezes a gente confunde, né? Ah, o cara é mais simplão e tal. Não é só isso, tá? É humildade para aprender, é humildade para ensinar, é humildade para somar, para fazer time, para estar juntos, estar junto, para unir com outras pessoas. Por quê? Se você contratar a humildade, as outras características técnicas, operacionais, as chamadas hard skills, elas vêm juntas, né? Eu tenho um vídeo no YouTube, quem quiser vai lá no YouTube do Top de Gestão, onde eu falo sobre as características dos profissionais do futuro e faço uma lista das chamadas soft skills. Elas estão muito na moda. Então, a lista pode ter resiliência, paciência, capacidade de trabalhar em equipe, generosidade, humildade, empatia e etc e tal. Mas de todas essas características é quase como um mandamento, né? Tem um mandamento bíblico que o maior de todos é o amor. Eu diria o seguinte, que para você ter um grande talento na sua equipe, contrate humildade. E depois você embarca as outras características, as hard skills. O mercado já está olhando, em alguns segmentos, para profissionais com alta capacidade de aprendizagem. Por quê? Eu aprendi datilografia. Eu aprendi a tirar fotografia numa máquina analógica. Eu aprendi a fazer um texto, né, numa máquina de escrever. Hoje, são peças literalmente de museu. Tá? Então, as outras capacidades a gente vai embarcando quando as pessoas têm caráter. Quando a gente fala em humildade, né, e nós que trabalhamos com tanta gente, com pessoas tão diferentes e com qualidades tão diferentes, mas o humilde nos ensina que a gente não pode ter vergonha, principalmente de olhar para a gente mesmo,
de apontar o dedo para os nossos defeitos em vez de apontar para a deficiência ou para a carência dos demais, e Uhum. ter a humildade para reconhecer, poxa, preciso aprender. E E se a aí tem gente uma coisa que parar, tem uma todos coisa os muito dias a gente legal, sabe que tem que perdão. aprender alguma coisa. E tem uma coisa muito legal que eu queria que você falasse um pouco, né? Na jornada da transformação, da comunicação que você está trazendo, e também na tua mentoria, que eu já acompanhei, que eu recomendo, que eu já fiz, né? E que eu tenho aprendido constantemente contigo, você fala muito sobre a questão do autoconhecimento. Dá para dar um spoiler sobre autoconhecimento e comunicação? Com certeza, Nascimento, com certeza, porque eu defendo, né? E eu defendo e eu vou explicar por que que eu defendo isso. Uhum. E quem se comunica bem é aquela pessoa que se conhece. Mais do que se conhece, ela conhece as suas emoções. Então, quando eu não sei qual vai ser a minha reação em determinado momento, em determinada situação, a gente nunca sabe o que vai acontecer a qualquer instante, o inesperado. E é nesse momento que nós somos colocados à prova. Porque num ambiente tranquilo, tudo organizado, eu testei o palco, a palestra, o áudio, tá tudo certinho, mas se estourar Uhum. uma bomba no meio da plateia na hora que eu estiver falando, o que é que eu vou dizer, né? Qual vai ser a mensagem que eu vou passar? Então, eu bato muito na tecla do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, como Olha. eu reajo a determinadas situações, quais são as minhas atitudes, quais são os meus valores, as minhas crenças. Porque se eu sei Uhum. quem eu sou, provavelmente eu conheça também as minhas emoções. Uhum. E as Uhum. emoções que vêm à flor da pele nas mais diversas situações. Verdade é que nós não damos conta de todas as emoções e temos todas histórias aí para contar de situações desastrosas ou de situações que Uhum. não nos deixaram muito felizes. Mas Uhum. eu Não, tendo, e que a gente paga um preço, né? Eu mesmo eu coleciono, né? Eu coleciono situações que vai dizer, você comunica bem, mas tem situações que você perdeu a mão? Claro que sim, né? E que eu claro, pare e digo o seguinte, como é que eu faço? Como que eu agiria? Né? Então, assim, no que isso me serviu de lição para que eu enfrente outras situações e acenda aqueles 3 segundos para dizer o seguinte, não vá por esse caminho, que vai dar vai dar problema. e essa pergunta, como eu faço e como eu agiria, faz parte de um exercício que eu proponho na minha mentoria. Uhum. Então vamos lá, eu proponho, primeiro exercício, né, que eu trago os primeiros exercícios, eles são de autoconhecimento. É você olhar para dentro de si, das suas Uhum. emoções, dos seus comportamentos, a sua educação, como eu, Olha. né, qual foi a educação que eu recebi, o que que eu tenho de Uhum. ferramentas e habilidades e o que eu não tenho, que eu vou ter que Uhum. desenvolver para ser uma criatura, um ser humano melhor para mim, para os meus pares, para a sociedade. E quando você fala em simplicidade, né? Eu liderei equipe durante muitos anos e sou apaixonado por liderança, por pessoas. A gente sempre acha, né? Por isso que quando você falou das soft skills, depois até eu quero mandar para você compartilhar uma lista das 10 soft skills que eu acho super Uau! importantes. Né, o pessoal que está aí, por favor, faz contato com a Ju, deixa o teu telefone para que o pessoal saiba aí da tua mentoria, Ju, e também desse conteúdo que a gente tem, né? Mas a lista é enorme, então tem resiliência, coragem, flexibilidade, são todas características super importantes, mas humildade e simplicidade é a chave. Né? Então, quando essa pessoa que se conhece bem, é aquela pessoa que dá bom dia no trabalho, que trata bem as pessoas que convivem com ela, e aí você vai numa espiral muito grande, né? Quando o cara chega a ser CEO da empresa, eu visitei recente a Oracle e estive com o presidente da Oracle, tá? Rodrigo Galvão. Rodrigo Galvão começou como estagiário na Oracle, hoje ele é presidente Brasil, e sabe o que ele faz? Ele conversa e dialoga com todos os colaboradores, da tia do cafezinho ao vice-presidente. E em determinado momento ele faz aquela reunião que ele tem que bater na mesa. Mas ele toca violão para a turma dele. Ah, que legal. Entende? Sabe, as pessoas têm que entender isso.
humildade, simplicidade, liderança na essência, não significa que ela não tem que cobrar das pessoas Com a certeza. missão, a tarefa, aquilo que foi lhes pactuado, né? Com certeza, Nascimento. E assim, aí a gente vai juntando peças, juntando elementos. Eu digo, você vai compondo a sua caixa de ferramentas. Eu tenho Uhum. várias habilidades, eu tenho humildade. Se eu tenho humildade, eu vou olhar para mim sem arrogância, eu vou reconhecer as minhas falhas, as minhas deficiências, eu vou Uhum. buscar recursos. E aí, em determinado momento, eu vou identificar que se a minha comunicação não vai bem, ela não vai bem, provavelmente porque eu tenho algumas barreiras aí, né, Alguma trava no emocional. autoconhecimento, especialmente no que se refere às emoções. E quando eu identifico essas emoções, essas situações mais críticas, é ali, é aquele pontinho que é a mina d'água, né? É ali que começa a brotar uma comunicação mais clara, mais limpa, uma Uhum. comunicação mais humana, mais verdadeira. Eu gosto dessa palavra. Uma comunicação que mostra quem eu sou, né? Quem eu Uhum. sou, o que eu faço, o que eu gosto, por que eu faço, quando eu faço, com quem, para quem. Então, você consegue mostrar mais do que você é de verdade. Ô E Ju, essa é a chavinha quem tá que acompanhando a abre várias gente, portas, né? né? Legal. Quem está acompanhando a gente, né? A gente deve ter aí mestres em comunicação, mas também pessoas que dizem o seguinte: nossa, eu tenho essa deficiência quando vou falar em público, eu tenho essa deficiência quando eu vou pedir aumento para o meu chefe, ou quando eu vou negociar alguma coisa na minha empresa, ou quando eu vou pedir uma folga. Eu lembro assim, eu tremia quando era para pedir aumento e para pedir uma folga, né? A pergunta é a seguinte, né? Você falou do autoconhecimento, a gente vem falando de comunicação. Tem uma série de habilidades e competências nossas que nós precisamos melhorar. É possível aperfeiçoar, é possível melhorar a nossa comunicação? E qual é o segredo, qual é o caminho? Você está me perguntando. Você está Sim, fazendo uma a pergunta gente para mim. inverteu aqui os papéis. Vamos lá. Se é possível, sempre é possível, né? Eu digo que a comunicação transforma. A comunicação Uhum, é transformadora. A comunicação é uma arte. E se eu não sei, se eu não aprendi a pintar a tela da minha arte, da minha comunicação, eu posso aprender, porque ela é feita de uhum, treino. Eu começo com o autoconhecimento, eu tenho que saber quem eu sou, como eu tenho que saber das minhas emoções. E a uhum, partir daí é experimentar, é você se colocar à prova. uhum, Mas vai chegar um dia, ou vão ocorrer várias situações no mesmo dia, em que você vai passar por aquele momento e depois vai dizer: puxa vida, eu gostaria de ter agido de uma maneira diferente. Eu gostaria de ter tido uma uhum. outra reação. E é aí, Nascimento, que eu falo de um exercício que eu proponho na mentoria, por Olha, exemplo. Mas você eu pode. fau também em aulas, Deixa eu te fazendo. fazer uma pergunta, né? Eu dei um spoiler aqui, né? Que as 5 dicas para comunicar bem. Aí prometi as chamadas soft skills. E antes de encerrar, eu também quero falar aí sobre as 10 características da ONU para os profissionais e para os talentos do Uau! futuro. Você pode compartilhar um pouquinho desse ouro, desse presente aí para quem está nos acompanhando, essas dicas? Ou é só na Claro, mentoria? claro. Opa! Porque eu proponho, Nascimento, e aí você vai perguntar para mim depois. Depois me pergunte, né? Se eu não responder, como é que você chegou a essa metodologia? Mas eu Uhum. proponho que se faça um diário, Nascimento. Muito bem. O que eu acertei hoje? Eu Que acertei isso, legal. isso e isso. Ok. Ganho ali um Uhum. check, né? Ok, tá certo, um pontinho para mim. Mas onde eu errei, pisei na bola. Pisei na bola com quem? Com o outro? Não, porque eu tenho um acordo Uhum. comigo. Eu quero melhorar a minha comunicação. Eu quero Entendi. melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Eu não tenho o hábito de dizer bom dia, de dar um sorriso, de oferecer uma ajuda, de dar uma palavra amiga. Uhum. Coloque isso como um propósito para Olha. o seu dia a dia. Mas eu esqueci. Então, à noite, você vai ali no seu diário. Ah, eu esqueci. Se eu pudesse mudar uma atitude que eu tive hoje, como eu faria? Se eu pudesse fazer de novo, eu faria assim, assim, Uhum. assim. Porque o de Que novo vai legal. vir.
Vai chegar um momento em que você vai se Ó, ver Ju, naquela situação. vou provocar quem está nos acompanhando, né? Quem está nos acompanhando, você gostou dessa dica? Desse ouro, dessa preciosidade, né? Que tal aí desenvolver essa história do diário, né? E nesse diário você vai anotando coisas, né? Então quem gostou, manda aí o coraçãozinho, né? E manda aí pergunta pra gente. Ju, eu tô vendo que tem muita gente aí na live que tá conversando, que tá interagindo com a gente, né? A gente tem que agradecer esse povo, né? Ó, o Que está Nascimento, conversando conosco, né? o Rogério do Rio Grande do Norte, ele Rio sempre Grande está do com a gente, Norte. sempre está presente. Um Ah, abraço, Rogério. É muito bom ter a sua companhia conosco aqui. Nós já uhum, conversamos com o público do Rogério também, lá é no Rio Grande do verdade. Norte. É muito. O é, Cláudio Oséias, nosso amigo, né? Produtor, jornalista também. tem A uma Alec turma aqui. 26, a Rô Saraiva, o, eu, Jaqueline, tem uma turma aqui. eu sou o Thiago Freitas. Tiago, Quanta Titi, gente um boa, grande né? abraço, Tiago. Tiago é de São Legal. Paulo, é mentor de carreiras. Tiago faz um trabalho Olha. lindo Uhum, com o público dele lá em uhum. São Paulo e região metropolitana. Muito Ô, Ju, legal. e o legal para essa jornada nossa, né? O que tem acontecendo aí? As lives banalizaram. Por quê? Porque ou o pessoal vem que nem uma metralhadora giratória, tá? Ou vem no gué, tá? Para vender curso, para vender e etc e tal. E o legal é quando a gente consegue fazer uma conversa e dessa conversa a gente consegue extrair coisas e realizar a nossa missão de vida, o nosso propósito, que é ajudar pessoas, né? E a comunicação, a boa comunicação, ela definitivamente te tira de um estágio pessoal, familiar, profissional e te leva a um outro patamar. Executivos e profissionais que estudam comunicação, que têm a comunicação como ferramenta principal, chegam mais longe, né? E da onde que você tirou e da onde que surgiu aí essa metodologia, essa ferramenta que você está propondo e está utilizando? Nascimento, eu falei, faça essa pergunta porque é a pergunta que Uhum, todo mundo me faz, né? Mas uhum, como é que começou? Quando você começou a se preocupar com isso? Então eu uhum, digo, Nascimento, que a minha vida toda eu sempre observei o comportamento humano. Sempre me chamou a atenção a maneira como as pessoas é, uhum, se comunicavam, como elas se expressam, né? Ainda hoje. uhum, E muitas vezes me incomodava, alguns comportamentos me incomodavam, desde muito pequena, desde a infância, da adolescência, uhum. e eu observava, mas chegou um momento da minha vida em que eu me via no comportamento alheio. Eu observava aquela atitude, me incomodava, e aí vinha um clique. Ué, mas você já agiu dessa maneira. Você também já teve esse comportamento. E doía em mim aquela atitude, até aquela clareza, né? Aquele momento de Uhum, lucidez. Até que chegou uhum. um dia, uma situação que foi muito constrangedora, trabalhando durante ali o exercício da reportagem, eu passei por uma situação que foi muito Olha, constrangedora. pode contar? Algo, eu prefiro não contar, na verdade são várias, né? Uhum, Foram vários momentos, mas teve um dia em que a situação uhum, foi muito chata. E eu uhum. falei, nossa, que eu poderia mudar isso? De certa forma, eu teria sido Olha. vítima ali de um comportamento um pouco agressivo e fiquei Uhum, sem ação, enfim. Mas aquilo me fez mal durante muitos dias. Aquele uhum. dia, eu resolvi fazer uma lista de situações que Olha. me constrangiam. Mas eu também fiz uma lista de situações em que eu pensava assim, eu acho que quando eu falo dessa maneira, eu também não agrado outras pessoas. Entendi. E eu comecei a equilibrar essa listinha, e a Uhum. partir dali eu passei a fazer o meu diário. O que Sabe me que você agrada, falando assim, né? Você falando assim, quando se fala no diário, né, da melhoria do comportamento, da comunicação, tem um lado de grandeza e de humildade muito grande. E você estava fazendo lá atrás um dos assuntos mais comentados a respeito da comunicação na atualidade, que é a chamada comunicação não violenta.
né? Não significa que você tem que ser paciente a vida toda e que você não vai estourar em algum momento, né? Mas o quanto Claro. você vai treinar, o quanto você vai estar preparado, né, para fazer uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação onde você tenha empatia, onde você tenha compreensão, né? Eu falei lá das 5 dicas da boa comunicação, depois você trouxe a história do diário, né? Daí a gente falou das soft skills. E se você olhar as soft skills, você perguntou a característica número 1, eu citei humildade, né? Mas você tem aí resiliência, inteligência emocional, colaboração, né? Pensamento crítico, empatia, capacidade de aprender constantemente, né? Que é o long life learning, porque aquilo que nos trouxe até aqui em termos de conhecimento, eu falo que quando me perguntam aí alguns títulos que eu tenho, eu digo assim, eu sou aprendiz. Por quê? Porque a gente está aprendendo o tempo todo, a vida toda, e a gente vai morrer e não vai saber tudo, e vai aprender um monte de coisa e não vai ser suficiente, principalmente para quem tem esse perfil como o nosso, de ir avante, né? Eu queria que você falasse. Eu vi já você falando sobre 2 características. Eu estou gostando de ser entrevistador aqui, tá? Sobre oratória, capacidade de falar bem e escutatória. Então, Capacidade de ouvir. exatamente a palavra que eu ia trazer agora, porque isso é uma coisa que eu exercitei muito na reportagem. Antes de entrevistar, eu precisava ouvir, Uhum, mesmo aquelas pessoas que eu não ia entrevistar. Então, para uhum, você ser um bom comunicador, eu diria que, claro, eu defendo essa questão do autoconhecimento, a boa gestão das emoções, conhecer as minhas emoções, mas uhum. seja qual for a situação, se eu não estiver disposto a ouvir, eu não dou o segundo passo da comunicação. Eu não passo para Olha, a segunda fase. deixa eu te falar, posso fazer uma provocação para você e para quem está nos acompanhando? A gente tem uma audiência super legal aqui, né? Para quem está ao vivo agora, vou fazer um desafio. Que as pessoas escrevam aí o seguinte: quem está gostando de ouvir a Juliane, não foi nada combinado aqui, tá? Depois eu também quero falar sobre, um pouquinho, se você me permitir, sobre o meu livro, mas quem está ouvindo agora esse bate-papo e que gostaria de aprofundar esse entendimento de comunicação com a Ju, que escreva aí, eu quero. Tá? E depois você vai entrar em contato com essas pessoas para entregar mais desse ouro, né? Porque Uau. sabe o que, que eu tô com vontade? Eu tô com vontade de dar um play na live para a gente voltar ouvindo tudo aquilo que a gente falou, porque foi numa série de dicas, né? Então quem quiser aprofundar essa conversa, esse diálogo a respeito de comunicação, da boa comunicação, escreva aí, ó. Eu quero. E a Ju depois vai passar e vai olhar quem escreveu eu quero, né? E vai entrar em contato com essas pessoas para trocar uma figura, né? E procura Então, pela gente então, também, né, Nascimento? Tem contatos na bio, manda um direct pra gente. Nascimento, eu queria só fazer uma observação aqui. A claro. Marga Estremel Dantas, ela mandou uma mensagem dizendo assim: muito assertivo isso, não mudamos o outro, só a nós mesmos. Esse é um outro pilar importantíssimo da Uhum. boa comunicação e do autoconhecimento, porque eu não vou fazer, eu digo assim, daqui para frente eu não mudo nada. Eu Nada, não né? consigo. Eu vou te dar um exemplo muito prático e meu, sem ter vergonha de citar, né? Porque quando a gente faz mentoria, faz esse tipo de trabalho, a gente faz em cima da experiência que a gente tem. E em relação à comunicação, eu tenho um caso desse, né? Então quem está aí escreve lá eu quero, o Rogério já escreveu eu quero, quem mais quiser esse bate-papo, escreve lá. O que acontece? Eu passei a gerenciar equipes de emissoras de televisão muito cedo, com 24 anos. E como eu achava que eu me comunicava bem, que eu falava bem, né, que eu dominava, porque às vezes você tem isso, você domina uma roda de conversa, uma roda de discussão. E quando eu ia falar em público, eu tremia. Então, na primeira reunião que eu participei na Globo, com a alta direção da Globo, eu tinha 24 anos. A gente fez aquela roda de conversa, tinha vários, e o pessoal já elegeu. Quem vai falar é o Nascimento. E quando eu fui lá na frente, eu lembro como se fosse hoje, eu tremia.
eu tremia, eu tinha um pré-roteiro, mas eu não conseguia falar. E naturalmente que isso já aconteceu com quem está aí. Tem aquele povo do deixa disso, que diz, nossa, respira, Nascimento. E tem aquele povo que diz, aí, Torcida amarelou, contra, entende? A torcida contra, sabe? Os arautos do caos, né? E você que está aí deve estar se identificando comigo. E a gente tinha uma líder muito sábia, que era a Alice Maria, você vai lembrar disso. A Alice veio, eu era um garoto, falou, e ela já era uma senhora, tal. Ela falou, respira, calma, fora do microfone. Tá tudo bem, você tá dominando. E aí eu respirei, me empoderei, né? Aquela história do domínio do palco, e vim lá e fiz a minha fala. E que conclusão eu cheguei? Eu cheguei à conclusão que eu poderia dominar o assunto, falar bem, mas que eu não me comunicava bem com públicos. E eu fui aprender. Entende? Eu fui o cara que escreveu aí na tua live, eu quero. Entende? né? Eu quero aprender mais, eu quero me desenvolver mais, né? E eu nunca esqueci desse episódio com a Alice Maria, uma das maiores jornalistas do Brasil, né? Montou grandes projetos e etc e tal, mas que mostrou uma liderança de empatia, de simplicidade, de humildade, de se colocar no lugar do outro. E eu, no meu caso, por sua vez, saí de lá e fui fazer a lição de casa, que foi fazer um curso, porque eu detectei que eu não sabia ou que eu tinha dificuldade de falar em público, né? Treinar, aprender a falar, Ju. A criança não sabe andar de bicicleta, mas ela quer brincar na rua e andar na sua bicicletinha. O que que ela faz? Ela sobe na bicicleta, cai, sobe na bicicleta, cai, até ela aprender a pedalar, não é? Mas eu vou pegar essa sua dica aí do nervosismo, Nascimento, e vou Uhum, fazer um link aqui com um comentário, que são duas dicas assim muito legais. Numa situação de desconforto, desespero, né, ou que você já perdeu o controle, perdeu a mão, não tem como levar adiante uma conversa porque a situação está muito difícil, respira. Respira, é, se puder sair do ambiente, vai para a salinha ao lado, pede licença para ir ao uhum. banheiro, para tomar uma água. 2 minutos. Respiração, respira É verdade. fundo e volta. Muda a fisiologia. Você saiu do ambiente, você já muda um pouquinho a situação. E a outra dica que eu dou aqui, Nascimento, e vou pedir para você comentar, é encontre a sua metodologia, aquilo que cabe na sua rotina, na sua Uhum, prática. A Alice Loures disse assim, Ju, não tenho paciência para diário, mas faço checklist semanal. Alice, eu uhum, diria para você assim, eu comecei fazendo listas, o meu diário era uhum, isso, e eu colocava na uhum, agenda post-its. Depois eu colocava post-its no painel do carro. E com o tempo, o post-it eu fui diminuindo, porque uhum. a minha cobrança para mim mesma também foi diminuindo. E você foi Mas resolvendo os problemas? tinha post-it no espelho do banheiro, na parede do Uhum. quarto, na porta do guarda-roupa. Então, é isso, você encontra o que vai funcionar para você. Agora, quem quer fazer o diário oficial, no seu É. caderno, Não, mas aí tem o detalhe que é o seguinte, né? É isso que eu queria fazer um alerta para as pessoas que estão conosco. Tem muita gente falando de processo de mentoria e querendo vir com como chama? Com forminha de gelo, com fórmula pronta. As pessoas não são tem. indivíduos, elas são diferentes. Né? Eu começo o meu processo de mentoria, né, de carreira, de transição comportamental, com um pensamento, com um alinhamento, e no decorrer da conversa com a pessoa que está comigo, eu vou mudando, sabe? E eu acho que o resultado é muito maior, porque, de novo, né, você passa a trabalhar em cima de problemas. Às vezes você leva uma solução para uma pessoa que não é aquilo que ela quer ou não é aquilo que ela precisa, né? Então você tem que avançar e trazer aí novas soluções, né? O bom processo de comunicação, em cima do que a gente está falando, né? É muito importante. De novo, eu vou dar exemplo. Eu já fui pavio curto N vezes na minha vida. E continuo algumas vezes sendo, tá? E aí é um erro, porque se eu parasse, eu não teria pedido demissão de algumas empresas da onde eu saí, entende? Eu não teria perdido negócios que eu perdi,
Por quê? Porque justamente eu não usei essa tática, essa dica tão importante. O mentor, um bom mentor, tem que ter repertório e histórias para contar. E eu trabalho muito com você, trabalho com o Marçal, trabalho com a Dani Mendes, que está conosco, com várias pessoas, e eu digo o seguinte, eu só sou o mentor, por quê? Porque eu conto as histórias que eu vivi na minha carreira. Já acertei muito e já errei muito. Então, assim, quando a gente traz esses erros e acertos para cima da mesa, acontece como aconteceu recentemente. Eu estava fazendo uma mentoria para um profissional em transição de carreira, que ele estava chutando tudo, ele estava surtado. E eu falei assim, pelo amor de Deus, não faz nada, respira, né? E o que acontece? Se ele tivesse tomado a decisão de sair da empresa, de deixar o emprego, ele teria perdido rescisão, teria gasto as economias que ele tinha, né, teria ficado estressado e nervoso. Como a gente conseguiu respirar, que é isso, que é essa dica que você deu, né? Respira, pensa, eu digo assim, dá um passo para trás, olha cenário, ele teria jogado tudo por água abaixo. 3 meses depois, ele nos escreveu, eu fiz uma mentoria dupla com o Marçal, e ele nos escreveu dizendo o seguinte, fiz transição de carreira, recebi o meu fundo de garantia, recebi minha gratificação, deu tempo de arrumar emprego, e a minha esposa conseguiu se recolocar e abrir uma empresa para a cidade onde a gente foi. Essa é a chave, né? Paciência, né? E nisso, tudo tem muito de comunicação, que é o quê? São táticas de boa comunicação e, acima de tudo, de negociação. Um grande comunicador negocia sempre muito bem. Nascimento, é isso mesmo. A comunicação é um aprendizado constante. A gente vai afiando o machado dia após dia. Boa. A Alice Loures, ela diz aqui, Nascimento, que a gente poderia trazer esse bate-papo para o pit stop do Alô Mulheres. Alice, a gente está à disposição, a hora que quiser conversar, bater papo, falar sobre comunicação. Eu estou à disposição, tenho certeza que o Nascimento está à disposição também. Eu sou parceiro e voluntário do projeto dela, do Alô Mulheres, do Alô News, aí há bastante tempo. Eles têm um projeto muito bacana no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, de empoderamento, de empreendedorismo feminino, enfim, é um projeto muito legal. Que máximo. Então, nós estamos à disposição, porque se é para ajudar a crescer, para ajudar no autodesenvolvimento, estamos à disposição, porque também estamos aprendendo todos os dias, né, Nascimento? O nosso tempo passou, não parece, mas nós já estamos aqui há 58 minutos. Eu agradeço do fundo do coração a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente. E vou pedir, Nascimento, para você, então, não conseguir cumprir nem um terço da nossa pauta, a gente vai ter que marcar outras conversas. Fale do seu livro, deixe seu recado, deixe sua mensagem aí e teremos outras conversas, sem dúvida. Legal. O Top de Gestão Mundo 6.0, que é uma ação, é um projeto cidadão e colaborativo, ele está indo para a 2ª edição. Até junho sai a 2ª edição, livro físico e livro digital através aí do Amazon e das outras plataformas. Vou deixar uma promessa aqui. Então, assim, quem já escreveu Eu Quero para falar sobre o processo de mentoria da Ju, ela já anotou. Quem não escreveu ainda dá tempo, porque a gente está no finalzinho da nossa live. Vou mandar para as pessoas que fizerem contato com você, deixa aí o seu celular também, a lista das 10 soft skills, e eu vou prometer para a próxima conversa a gente falar sobre as 10 características dos profissionais do futuro que são preconizadas, inclusive, pela ONU. E detalhe, se a gente juntar as 10 características que estavam aqui, que estão aqui, você resume praticamente todas elas numa palavra que é tema da sua mentoria, que chama-se comunicação. Muito obrigado. Nascimento, muito obrigada pela sua presença, pela sua energia. Na próxima semana, às 18h18, segunda-feira, vamos falar sobre autoconhecimento e eu conto com a sua presença, Nascimento, para trazer suas contribuições, sua participação também. Gente, um beijo grande para vocês. Estamos aqui à disposição para atender e para responder aí suas dúvidas. Um grande abraço, viu? Tá, tchau, fiquem com Deus.